Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes, Seamo 30 anos, educando gerações. E Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação. Oi, estamos de volta em mais uma edição do nosso podcast Nota 1000, aí mais um produto que faz parte do Nota 10, o nosso projeto de preparação para o Enem 2023. E hoje eu tô aqui em dose dupla, tá? Estou recebendo convidadas em dose dupla, as professoras Berlândia e Milene, que fazem parte do nosso time Nota 10, que eu sempre digo, um time de milhões, porque nós estamos no podcast Nota 1000, então, e o meu time é de milhões de professores. E hoje recebendo aqui para falar, se você acompanha as aulas de Nota 10, você já deve imaginar que hoje a vibe é de linguagens. Hoje a gente vai conversar muito sobre língua portuguesa. Professoras, é um prazer receber vocês aqui. Eu já falei isso para outros professores. É muito legal ter vocês, porque a gente fica assistindo as aulas pela tela do computador, um pouquinho distante, perto, mas distante. Então é muito legal ter vocês aqui próximo para a gente conversar. Sejam bem-vindas. Obrigada. Eu também agradeço, demais pelo convite, por fazer parte, desse programa que abrange tantas pessoas, tanto nas redes sociais como também as pessoas que estão em casa e acompanham, pela TV. Então é um privilégio estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez, a vocês de casa, sintam-se bem-vindos também. Como Berlândia falou, é muito interessante essa interação, não só nas aulas que nós temos feito aqui pelo Nota 10, mas é importante esse bate-papo para tirarmos as últimas dúvidas e para que vocês que estão em casa tirem também as suas últimas conclusões e se preparem aí pegando essas últimas dicas tão importantes para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Tá, e como a Milene já falou, eu gosto muito de trazer dicas e curiosidades durante as aulas, falando sobre os assuntos que a gente está estudando em cada uma das disciplinas. E aí eu queria que a gente começasse já falando sobre uma coisa que eu acho que nem todo mundo sabe, que português tem uma cor que é rosa. Brincadeira, é porque eu tava falando que, pra mim, as disciplinas... Eu acho que todo mundo tem isso, sabe? Porque quando a gente pega canetinha pra desenhar no caderno, pra mim tem cor, Então, tipo assim, se eu vou fazer biologia vai ser o quê? Verde. Pra mim é roxo. Sério? Pra mim, roxo é mais química, eu já penso roxo, aí eu já penso matemática, eu já penso uma coisa vermelha, assim. Aí, pra mim, português é uma vibe rosa. Bem Barbie, Isso. Por isso que eu já vim numa vibe rosa. Mas tem outra coisa além da cor de português ser rosa, na minha opinião, que é importante a gente saber das competências, que o Enem exige nas linguagens, que a gente estava comentando, às vezes a gente acha que na redação a gente estuda inclusive essas estratégias de saber as competências que a gente tem que ter no nosso texto. A gente já teve aula no Nota 10 sobre isso. E, inclusive, também falando sobre a correção, como os corretores eles analisam cada competência, mas as outras partes da prova, as linguagens e códigos também, têm suas competências. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Perfeito, vamos lá, B? Sim. Então já vou... Estou na intimidade aqui, A gente vem de outros... BMI, é isso, vamos lá. De outros ambientes de trabalho, Então a sintonia aqui é total. Na verdade, a prova inteira, do Enem, ela tem competências e habilidades, Inclusive, é uma coisa que todo mundo que vai fazer o Enem deveria fazer, é pegar a matriz de referência, a cartilha do participante e ler atentamente quais são essas competências e quais são essas habilidades. Então, quando nós estudamos, quando nos preparamos para um exame como o Enem, nós temos sim de estudar os conteúdos necessários, mas também estudar competências e habilidades. Como Tiffany falou, sempre as pessoas focam muito na questão das competências para a redação, mas, na verdade, a prova inteira, todas as áreas do conhecimento, tem ali naquela prova competências e habilidades a serem testadas. Então, é muito importante que eu estude o conteúdo, mas que eu saiba também que existem essas competências. Por exemplo, na prova de linguagem são 9 competências. Olha aí, se a gente acha difícil a de redação, Que são 5. São 5, imagina aí. Exato, são 9 competências. E dessas 9 competências, é uma matemática agora muito simples. Se eu tenho 45 questões de linguagens e eu tenho 9 competências, então, cada competência eu tenho 5 questões para responder. De cabeça agora.
Opa! Evoluindo, transcendendo minha cabeça agora. Então, cada uma dessas competências, você vai se deparar lá na prova com 5 questões para cada uma delas. Primeira competência da prova de linguagens. Olha o nome como é forte. Linguagens, inclusive isso que Tiffany estava fazendo agora há pouco, de associar a cor, a matéria, a disciplina, isso também faz parte do universo das linguagens. Então, a primeira competência, ela diz justamente sobre usar as tecnologias da comunicação e informação, né? Tudo aquilo que a gente estuda sobre o universo das linguagens, aplicando ali à prova esses conhecimentos, ou seja, reconhecendo diferentes formas de linguagens e de gêneros textuais. Berlândia deu uma aula maravilhosa sobre isso, né? Eu acho que logo, logo vocês ou vão ver ou devem ter visto por aí, sobre os gêneros e tipologias. Então, essa primeira competência, ela abrange a questão dos tipos de linguagem, que eu vou deixar a Berlândia falar também agora, e diferentes gêneros textuais, para que o aluno saiba, o candidato, no caso, o candidato saiba reconhecer essas diversas linguagens. Que, inclusive, né, muitas pessoas acabam confundindo, né, a tipologia textual com o gênero textual. Inclusive, até eu mesma e Milena, a gente participou, né, de uma formação, e a pessoa que estava explicando, né, palestrando lá, era uma explicação normal, não era mesmo? Era. Ela confundia a tipologia textual com o gênero textual. E não é a mesma coisa, né? Apesar de algumas pessoas pensarem, tipologia e gênero textual é a mesma coisa. Não, não é. A tipologia, nós temos uma quantidade específica. Geralmente são 5, tá? Nós temos a tipologia injuntiva, narrativa, descritiva, tá? Dissertativa, tá? Já os gêneros textuais são ilimitados. Então, praticamente, quase todos os dias, basicamente, posso dizer, vai haver um gênero textual novo, certo? Então, por exemplo, há um tempo nós estávamos dialogando nesse bate-papo, em que? No MSN. Você é do tempo do MSN? Sim. Deixar em off. Muitas emoções. Eu usava quando eu era menorzinha, mas já usava. Pronto, no MSN. Hoje em dia a gente tem o quê? O WhatsApp. Né? O WhatsApp. Talvez já tenha alguma outra, né? Alguma outra tecnologia, algum outro gênero textual que a gente talvez desconheça, né? Porque assim, é tão rápido, né, essa questão de um gênero textual entrar, né? Que às vezes a gente acaba desconhecendo. Então, o gênero textual não tem uma quantidade, né, específica. E é muito importante você também identificar, porque o gênero textual faz parte do nosso cotidiano, certo? Então, por exemplo, nós estamos caminhando, né, e aí passa pelo outdoor, né? Lembrando que o outdoor é só o suporte, certo? Que aí já entra, né, em uma outra parte que as pessoas também pensam, o suporte, o que é esse suporte? É a mesma coisa, é um gênero? Não é. Porque, por exemplo, esse outdoor, a partir do momento em que você tira, por exemplo, a propaganda, né, que é o gênero que vai estar exposto, fica o quê? Nada. Se não tem nada, não passa uma mensagem, não tem texto, então só suporta, certo? Então vai haver, de fato, essa diferença. E é importante também identificarmos os gêneros textuais, porque esse gênero textual, ele vai ter a sua estrutura, né, específica para poder fazermos essa identificação, tá? Por exemplo, um conto. Um conto, ele faz parte de qual tipologia? Certo? Então perceba só, né, que coisa louca. Por isso que as pessoas confundem, porque a gente tem um gênero textual, nesse caso um conto, e a tipologia textual vai estar presente nesse conto, certo? Qual é a tipologia? Possa ser que contenha mais de uma, né? Sim. E na verdade tem, certo? Por exemplo, esse conto, porém tem uma que vai predominar. O que predomina? A narrativa, porque vai haver a narração, tá? É uma história que está sendo contada. Tá? Então, tem toda uma estruturação, nós vamos encontrar os parágrafos, nós vamos encontrar o narrador, nós vamos encontrar personagens, está dentro de um ambiente, certo? E durante esse texto vai haver o quê? A descrição desses personagens. Então, veja, tem um que predomina, né, que no caso é o narrativo. A narrativa. Exatamente, só que vamos encontrar outros gêneros, certo? Então, é justamente isso, né? Acho que é interessante a gente saber isso, não só para reconhecer questões que envolvam, né, o gênero, a tipografia, mas também para a prova de linguagens tem muitos textos, né, para a gente fazer uma interpretação. Então, a partir do momento que a gente lê aquele texto, a gente já, por mais que a questão não seja sobre aquilo, mas que a gente já reconhece, a gente tem uma facilidade de compreendê-lo e também de fazer essa interpretação, né? É sim.
E algo que eu sempre tenho cuidado, né, de passar para os alunos é de eles se atentarem primeiro para um enunciado, né? Porque como eles fazem a leitura desse enunciado, então já vão estar por dentro do que o que a questão vai cobrar. Então acaba ficando mais fácil, certo? De eles poderem identificar, grifar, né? Ver as palavras-chave, né, por exemplo. Nossa, eu fiquei tão feliz quando a gente passou a usar isso como uma estratégia para estudar para o Enem, porque quando eu fazia ainda ensino fundamental, aí eu sempre muito ansiosa, eu queria ler prova, eu lia logo o que ia para a pergunta, né? E às vezes o professor falava, você não tem que ler, leia tudo. E depois quando isso se tornou uma estratégia, eu disse, tá vendo, galera? Nossa, eu já tava horas à frente, tá vendo? Vamos ler, vamos matar a ansiedade e ler logo o que o negócio tá pedindo, que aí a gente já vai matando o negócio certo. E para concurso, né, para questões de concurso, ainda é bem mais fácil fazer a leitura do enunciado, porque no concurso, de fato, cobra mais gramática, né? Então é bem mais direto. Por exemplo, analise a palavra sorvete, certo? Sorvete. Aí, lá no meio do texto, exatamente. Sorvete. Tem um texto enorme, e aí você precisa só da palavra sorvete. Aí para poder marcar se vai ser um substantivo, se vai ser um verbo, se vai ser um advérbio. Então tem todo um texto que não necessariamente você precisaria fazer a leitura para poder identificar, que é só uma questão gramatical. Você falou dessa diferença de gênero, de que a gente confunde. Outra coisa que eu vejo que a gente confunde muito é ortografia e gramática. Explique, hablem. Vamos lá. Falem. Só retomando um pontinho, essa competência 1 da área de linguagem, ela é a competência mãe da prova inteira. Uhum. Por isso que eu falei, é sobre identificar linguagens, tipos e gêneros, né? Então, assim, é a primeira grande competência que o aluno tem de ter. Ou seja, ele não deve ir para essa prova sem saber diferenciar o que é um conto do que é uma crônica, o que é um poema do que é uma bula de remédio, por exemplo, o que é uma receita. Ah, mas isso são coisas que circulam no nosso dia a dia. A prova é sobre gêneros textuais que circulam no nosso dia a dia. Por isso que tem tantos textos diferentes naquela prova. Se utiliza do conhecimento cotidiano, mas aplicando, é claro, as teorias da linguagem, da comunicação, para que o candidato, candidata identifique qual é o gênero textual, qual é principalmente, pessoal, não esqueçam disso, a finalidade comunicativa de cada gênero. Porque uma notícia não tem a mesma finalidade de uma receita. Um poema não tem a mesma finalidade de um conto. Uma crônica não tem a mesma finalidade de uma entrevista. Podcast, inclusive, é um gênero textual extremamente moderno. Exato. A professora pode cair isso no Enem? Pode. A prova fala sobre linguagens, códigos e suas tecnologias, então, em relação ao quê? Ao ato de se comunicar. Então, tudo aquilo que a gente utiliza para se comunicar, para passar, para receber informação, para dialogar, para argumentar, para expor, para narrar, pode sim aparecer na prova. Meme é um gênero textual? É. Então, qual a finalidade do meme? Geralmente é fazer o riso, fazer uma crítica. A partir do gênero textual oferecido, você deve analisar qual é a finalidade e, se porventura a pergunta for essa, identificar ali a partir da leitura do enunciado e recorrer a essa informação que vai estar presente, pessoal, na prova. Eu sempre digo, a resposta está na prova. Só ative aquele conhecimento que você vem estudando, é claro. Então, essa é a competência mãe, né? A competência número 1, sobre os tipos de linguagens e tipos de gêneros, tipos e gêneros textuais. A palavra tipologia, ela pode também aparecer como sequência textual. Então, não se assustem se aparecer sequência descritiva, sequência narrativa, tipologia descritiva, tipologia narrativa. É a mesma coisa, só com uma nomenclatura diferente, levando em consideração exatamente o que Berlândia falou, que um mesmo gênero textual, ele pode e vai apresentar várias sequências ou tipologias, mas uma delas tende a ser predominante naquele texto. Tiffany, agora eu me perdi. Qual foi mesmo a sua pergunta? O povo de linguagens fala muito. A gente vai conversando. Queria que vocês falassem a diferença. Antes da gente voltar, quero voltar para as competências. Ortografia e gramática. Ortografia e gramática. Sim. Vou começando aqui. Vamos lá. Na verdade, quando a gente fala gramática, existem diversas formas de gramática, só que a gente passa muito tempo dentro da sala de aula, na escola, lecionando ou ensinando ou recebendo essa informação ou aprendendo sobre a gramática normativa, que é essa gramática chamada padrão ou da norma culta da língua portuguesa, que é um conjunto de normas do nosso idioma. Professor, existem outras formas de gramática? Sim, existem gramáticas, né, interacionistas, gramáticas acerca da reflexão do uso da língua, não apenas sobre as normas dela.
Então, mas a que a gente mais estuda, de fato, dentro da sala de aula, é a gramática normativa. É o conjunto de normas do nosso idioma. É um padrão utilizado para uniformizar, vamos dizer assim, as regras do idioma. É bom que a gente fale também, é interessante que a gente fale que o ensino de língua portuguesa não se limita ao ensino de gramática. É exatamente por isso que uma prova como o Enem não cobra única e exclusivamente gramática. E quando cobra de uma maneira extremamente contextualizada. Bastante contextualizada. Exato, porque ele não vai cobrar só esse conhecimento gramatical. Ele quer que se aplique leitura, interpretação, gêneros do discurso, finalidades discursivas, figuras de linguagem, tantos outros conhecimentos que estão ali à prova. E quando aparece a gramática, é claro, porque ela aparece, né? Eu estava lembrando uma aula de Berlândia que estava falando sobre pronomes. Aí tem gente que hoje não sabe nem identificar o que é o que não é um pronome, isso é gramática. Então, voltando à pergunta, gramática e ortografia. Ortografia, ela é uma das partes da gramática da língua portuguesa. É como se a gramática fosse uma grande ciência, né? Linguística, é claro, porque também é uma ciência da linguagem, estudo teórico, científico. E dentro dessa perspectiva, há várias partes dessa ciência, subdivisões. Então, a gramática é uma árvore. É uma grande árvore e tem as suas ramificações, exatamente. Então, vamos imaginar que a ortografia, ela está ali dentro de fonética, fonologia, do estudo da fonética e da fonologia da língua. Por quê? Porque a fonética e a fonologia da nossa língua, ela vai estudar como nós produzimos os fonemas, como nós pronunciamos as palavras. E, portanto, se eu preciso entender como é que nós produzimos fonemas, pronunciamos palavras, como é que a gente escreve? Como é que a gente passa esse conteúdo falado, vamos dizer assim, essa pronúncia que é fonema, e como é isso na escrita? E aí, dentro das regras de convenção de escrita, está a ortografia, ou seja, um conjunto de regras de convenção de escrita. Ficou claro, gente? Ficou, agora eu queria Bora, exemplos. Vai. É tanto também, né, pegando aqui o que a Milene falou, é tanto que, por exemplo, quando uma criança está no processo de alfabetização, quando a criança está num processo de alfabetização e você, por exemplo, fala, deixa eu ver aqui uma palavra, coração, certo? A palavra coração, você diz que o plural é corações, tá? E aí ela já acaba associando, então, que terminou em ão, então o plural vai ser sempre ons. Aí você diz, por exemplo, a palavra alemão. Aí a criança vai dizer o quê? Alemões. Alemões. Faz sentido, Aí você gente. fala. É. Aí você fala pão. A criança diz o quê? Pões. Pois é. Então isso acontece também, por exemplo, em virtude, pegando, né, o que Milene falou mais uma vez, em virtude da fonética, né, que são os sons da palavra, com a escrita, né, que remete à questão da ortografia. O que é que significa? Muitas vezes a gente escuta uma palavra e às vezes quando vai escrever acaba escrevendo tal qual ouviu. Tá? Por exemplo, a palavra difícil, né? Difícil. Alguém, né, que não passou por esse processo de alfabetização talvez escreva o finalzinho com U, tá? Por quê? Porque ela ouviu dessa forma, certo? Como ela ouviu dessa forma, então tende a escrever dessa forma como ela ouviu, tá? Então, a questão da gramática é basicamente isso. A gramática tem muita coisa a ser estudada na gramática, né? Muita coisa. A fonética, né? Só em um som específico, Maria, é um estudo gigantesco, né? Em relação à fonética. Um fonema. Aí a gente vai para a parte da morfologia, gigantesca também. E às vezes as pessoas ainda acabam confundindo a morfologia com a sintase, tá? Pensam que, por exemplo, um verbo é a mesma coisa de um verbo transitivo direto, né? Um advérbio é o mesmo, é adjunto adverbial. Então, por isso a necessidade, né, de estudar, de entender, tá? Então, quando... eu acho que vocês já viram aqueles memes, né? De quando você tá conversando com um crush e ele sabe usar me e mim. Ai, tudo. Amo esse crush e já. mim. E maravilhoso. Aí, se ele ou ela não sabem escrever me ou mim, eu digo que o meu crush ou minha crush está errando a gramática ou a ortografia. Nesse caso, tem a ver com a colocação pronominal. Eita, já... Vamos lá. Qual é o pronome adequado para colocar naquele espaço, né?
Então, não é só sobre, não é, digamos, um desvio de ortografia, porque nós chamamos desvios de ortografia, desvios de escrita, ou seja, quando a pessoa escreveu a palavra que era com S e, na verdade, colocou um Z. Por exemplo, casa. O som, o fonema é, de fato, um Z. Mas a escrita da palavra tem um S, porque fonema é fala e grafia é escrita, ou seja, grafia e pronúncia são diferentes, letras e fonemas são diferentes, né? É um sistema conectado, mas são diferentes. Então, assim, quando a pessoa faz esse tipo de desvio gramatical, é um desvio gramatical porque a ortografia está dentro da gramática, tá, pessoal? Então, a pessoa deixou de usar o S, onde deveria ser o S, então utilizou a letra Z. É um desvio de ortografia, porque diz respeito a um... A gente não vai usar aqui a palavra erro, né? Até antiquado usar a palavra erro, é desvio. A pessoa cometeu um desvio de escrita, né? Ou seja, é um desvio relacionado à escrita, uma confusão que houve ali sobre a escrita padrão daquela palavra. Quando a pessoa troca o meu, o mim ou o eu, que entra aí nessa onda também, né? Complicado, gente, mas vamos lá. Quando a pessoa comete esse tipo de desvio, também é um desvio gramatical, mas não de ortografia. É um desvio relacionado à colocação pronominal e, portanto, é um desvio relacionado à sintaxe da nossa língua. Berlândia já estava aqui falando para vocês algumas outras partes relacionadas à gramática, né? A gramática, ela tem muitas ramificações, mas para voltar aqui a ideia para o aluno de ensino médio, para o aluno que está se preparando para o Enem, a gente precisa saber que a gramática tem pelo menos 5 partes muito básicas, que é a fonética e fonologia, na qual entra a ortografia, a morfologia, que estuda a forma e a classificação das palavras, tanto como as palavras são formadas, os processos de formação, como também a classificação gramatical, se uma palavra é verbo, se é substantivo, se é adjetivo, por exemplo. Depois da morfologia, nós temos a sintaxe. Aí vamos recapitulando aqui. Fonética, morfologia, sintaxe, certo, Milene? E a sintaxe faz o quê? Ela cuida de estudar a função dos termos dentro das orações e a relação entre essas palavras. E é aí onde entra o conhecimento sobre a colocação pronominal. Em que lugar é adequado eu colocar este pronome? Eu posso colocar ele aqui em qualquer lugar? Eu posso dizer, essa tarefa é para mim fazer? Para a gramática culta, não. Esta tarefa é para eu fazer, certo? Eu estou realizando uma ação. Então, essa é uma regra acerca de colocação pronominal que, portanto, estudamos em sintaxe, uma das ramificações da gramática. Então, quando o crush troca o me, o mim ou o eu, ele está cometendo um desvio de colocação deste pronome, certo? Portanto, é um desvio sintático, tá certo? Não só aquela colocação pronominal relacionada a próclise, ênclise, mesóclise, mas também sobre escolher o pronome adequado para colocar na frase. E as outras ramificações, Milene, da gramática, as básicas, né? Aí depois da morfologia tem a sintaxe, depois da sintaxe nós temos a semântica, que estuda os sentidos e significados das palavras, tão importante para esta bendita prova que vocês vão fazer, sobre as interpretações, os múltiplos sentidos de uma mesma palavra dentro de uma frase, e a estilística, que ela não tem exatamente um conjunto de normas gramaticais. A estilística estuda, por exemplo, as figuras de linguagem, os recursos da linguagem, mas para você dominar bem esses recursos da linguagem, essas figuras de linguagem, você precisa conhecer todas as outras ramificações da gramática. Por exemplo, Berlândia estava falando aqui sobre a questão da fala, de algumas confusões que nós fazemos na fala e de um uso de um determinado fonema no lugar de outro. Existe uma figura de linguagem chamada aliteração, que acontece quando se repete propositalmente um fonema de consoante, ou seja, um som de consoante. Vamos tomar como exemplo bem básico mesmo, um trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Os R's são repetidos aí propositalmente para criar esse efeito de trava-língua. Então, esse é um fenômeno de aliteração. Eu repito propositalmente um som de uma consoante, um fonema consonantal. Esse é um estudo da estilística, das figuras de linguagem. Mas se eu não souber o que é fonema lá da fonética, eu não aprendo. Se eu não souber lá de... Exatamente. Eu costumo dizer para o meu alunado que é o seguinte: linguagem é somatórias de conhecimentos, tanto quanto a matemática é. Se você está estudando uma equação de segundo grau e você não aprendeu as operações básicas sobre multiplicar, dividir, somar, diminuir, por exemplo, da mesma forma em linguagens, quando você está estudando um conteúdo mais aprofundado, como a sintaxe, para entender a função de uma palavra na oração, e você sequer sabe identificar
morfologicamente, quando uma palavra é um verbo, quando ela é um substantivo, como é que eu vou tão pouco saber a função desse verbo dentro de uma frase, dentro de uma oração? Ou seja, o mínimo que o creche pode fazer é saber usar mim e mim. Nessa eu história. gosto de quem usa, eu acho legal. Eu vi uma imagem bem interessante, quando você falou disso, eu lembrei logo, que era uma imagem, né, que esse crush, ele colocou várias pétalas de flores na cama, né, para pedir em casamento. Aí ele escreveu lá com as pétalas, colocou, quer casar comigo. Comigo. Eu dava um não, só porque... Ai, Jesus. Não, e detalhe, tinha uma enquete depois, né, uma página lá de português publicou, aí tinha lá uma enquete. Casaria ou não? Eita. E aí, Tiffany, casaria ou não? Não, gente, não tem condição. É como vocês estão falando aqui pra gente. É o básico, a gente tem que saber o básico pra conversar com o crush e também para fazer o Enem. E importante puxar essa informaçãozinha, porque hoje a gente debate muito sobre variações linguísticas, que é um dos conteúdos cobrados nas competências, e sobre a questão do preconceito linguístico. É importante vocês saberem que nós estamos aqui brincando, mas é claro que nós compreendemos que, por exemplo, nem todo mundo teve acesso à escolaridade, acesso a ensino de qualidade, e nem todo mundo aprendeu, gente, todas as normas da gramática da língua portuguesa. Isso é muito natural. Mas que hoje, com informação disponível de todas as formas, ainda que não se tenha aprendido, você tem como buscar. Sim. Né? E é como você mesma falou, né? Que você já falou que a gente não ia falar erro, e sim desvio, né? Porque tem muito a ver com o contexto que a gente vive e etc. Exatamente. E agora a gente falando ainda das competências, o que mais a gente precisa saber sobre as competências da prova? Vamos lá, vou seguir aqui rapidinho o que eu falei bastante da competência 1, competência 2, 3 e 4. As 3 de uma vez só. A competência 2 é a competência de língua estrangeira moderna. Né? Todo mundo que vai fazer a prova de linguagens escolhe o idioma ou inglês ou espanhol para realizar também aquelas 5 questões sobre língua estrangeira moderna. Nós somos de linguagens relacionadas à língua portuguesa, mas devido à nossa experiência de preparação para o Enem, a gente sempre dá algumas dicas para os alunos também. Gramática muito contextualizada quando ela aparece na prova de língua estrangeira moderna e muita interpretação de texto. E se o nome é língua estrangeira moderna, gente, não vão pegar aquele dicionário de 300 anos no fundo de uma gaveta, não. Procure se atualizar também em relação às gírias naquele idioma, certo? Há termos que são usualmente no cotidiano aparecem, né? Então, assim, é língua estrangeira moderna. Os gêneros textuais também serão diferentes. Aparece uma música, aparece um anúncio em um outro idioma. Então, é basicamente o que a competência 1 faz, de leitura e interpretação de gêneros em linguagens diferentes, verbal, não verbal, mista, mas em um outro idioma, certo? Competência número 2. A competência número 3 é a competência que fala sobre a linguagem corporal. É onde entra, por exemplo, educação física. Vai, Berlândia. É assim, na parte da educação corporal, né, de educação física, que inclusive tem algumas pessoas, né, até mesmo o próprio professor de educação física lá da escola, ele fica, tipo, que reclamando, né, com os alunos, porque eles dizem que os alunos, isso, né? além de não se atentar, os alunos só querem mais aula prática, não querem ficar na sala de aula. Pois é. Eu adoro jogar. Eu adoro também. Pois é. Só que ele diz que precisa, né? Ele precisa porque, de fato, o Enem cobra, né? E, realmente, se você for analisar, né, as provas, vai haver, né, uma questão lá, na verdade, mais de uma. Sim, certo? sim. Vai haver mais de uma que requer esse conhecimento. Por quê? Porque faz parte das competências. Pessoal, é a questão de atentar-se às competências, né? Como se fosse um manual de leis a serem seguidas. O aluno agora, naquela final de Avenida Brasil, assim, tudo preto e branco. Educação física não é nem. Educação física. Como pode? Vamos lá. Não se esqueçam também de que a prova, ela além de ser interdisciplinar, transdisciplinar. Isso. O Enem tem se mostrado como uma prova, pelo menos teoricamente falando, né, em tese, extremamente democrática em relação aos conteúdos. Por exemplo, é muito comum nessa competência número 3, né, que fala sobre a linguagem corporal, aparecer questões em que vocês precisem analisar as expressões faciais, numa charge, num cartoon, por exemplo, ou mesmo aparecer uma fotografia relacionada a um esporte, a uma dança, e isso entra bastante a parte de educação física. Uhum. Por quê? Porque a prova ela vai pegar uma espécie, um tipo de linguagem corporal apresentada ali naquela imagem. Pode ser uma dança mais clássica, pode ser uma dança mais popular.
E sempre lembrar, pessoal, não se esqueçam disso. Quando vocês se depararem com essas questões, ali está atrelado também conceitos relacionados à identidade, cultura e interação social. Então, geralmente, tem uma fotografia de um determinado esporte. A pergunta pode abordar quais movimentos corporais foram necessários para a prática daquele esporte. Por exemplo, balé, tem que ter muito equilíbrio, força, hora, flexibilidade, dependendo da imagem oferecida. Milene, pode vir uma foto de um grupo de capoeira. Pronto, ótimo, importante. Eu preciso identificar ali questões relacionadas à cultura, ancestralidade dessas práticas. Por quê? Porque a prova reflete a linguagem corporal como uma forma de expressão cultural. Então, eu uso o meu corpo, com o meu corpo eu opino, com o meu corpo eu falo, eu defino opiniões, estratégias, culturalmente falando, eu interajo por meio do meu corpo. Então, prestem atenção a essas questões, tenham cuidado quando as alternativas envolvendo linguagem corporal, determinada dança, determinado esporte, se a alternativa for discriminatória, fuja dessa alternativa. Geralmente a prova não vai pegar uma fotografia de um esporte, de uma coisa do tipo, para fazer ali discriminação velada. Pelo contrário, a prova pretende ser cada vez mais inclusiva. Então, analisa ali os aspectos relacionados à cultura, à identidade, aos indivíduos que estão ali naquela prática coletiva, muitas vezes, não um esporte coletivo, ou se for um esporte individual, e analisem com atenção o enunciado, que é que ele espera de mim sobre aquela linguagem corporal exibida ali numa fotografia, por exemplo, ou discutida no meio de um texto. Essa é a 3 ou a 4? Essa é a competência 3. 3. E a 4? Artes. É a competência que preza pelo entendimento das diversas formas de artes. Então, ela vai fazer o quê? Eu vou oferecer ali uma obra de arte? Pode ser. Pode ser um comentário sobre uma obra de arte? Pode ser. Quando a gente fala obra de arte, pessoal, pode ser de uma escultura, um mural pintado numa parede, um grafite, pode ser uma obra literária, pode ser uma obra de qualquer forma de arte. É importante sabermos. Pode ser uma resenha de um filme, pode também, é uma obra de arte. Trechos de música. Então, é a competência que vai pedir análise sobre diversas formas de arte. Aí é impossível você não usar esse conhecimento também sobre as diversas formas de linguagem. A prova ela é toda conectada. Ela não foge do que determina esse manual que Berlândia fala, que são as competências. E 5? Texto literário. Inclusive, quem não assistiu a aula, a minha aula 1 do Nota 10 tem a revisão do que é Movimentos Literários do Brasil. Essa aí já é a aula 2. A 2. É porque essa foi a que eu gostei mais. Foi maravilhosa. Apesar de eu me sentir ali narrando um jogo de futebol, porque eu tinha que falar muito rápido tudo. Porque eram muitos movimentos, né, gente? Então, a competência 5, ela preza pelo texto literário. Então, tanto você compreender escolas literárias distintas, contextos em que foram produzidas aquelas obras literárias, produzidas, aliás, como também identificar recursos da linguagem. Vai, Berlândia, rocha aí, figuras, por exemplo. Também já rolou essa aula, hein? Sim, já. sim. Por isso que eu estou passando a bola aqui para ela. E o interessante também, né, desse contexto de figuras de linguagem é porque as figuras de linguagem fazem parte, né, do nosso cotidiano. É um recurso estilístico que nós utilizamos cotidianamente. Então, por exemplo, muitas vezes, por falta de um nome próprio ou até mesmo por esquecimento, a gente utiliza uma figura de linguagem. Por exemplo, batata da perna. Né? Sim. Geralmente a gente fala, batata da perna, menino, a caixa está sangrando, traga aqui um dente de alho. Certo? Então, são figuras de linguagens, né, que a gente vai utilizando. A metáfora, né, é muito comum no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, Tiffany é uma estrela, é uma gata. Olha, arrasou. Né? Obrigada. Uma metáfora, certo? São metáforas que a gente utiliza no nosso cotidiano. E as figuras de linguagem, muito presentes, tá, na prova do Enem. Tanto para o aspecto, né, da própria linguagem, como também entrando aí, né, na parte da literatura, certo? Com esses movimentos literários, né, que inclusive, né, até algumas pessoas dizem, na parte da literatura não aborda mais tanto a literatura em relação às escolas literárias, é mais a literatura contemporânea, sim, certo? Inclusive, Milene até discute, né, bastante em relação a isso. E eu vou passar para ela de novo, para ela tratar sobre isso. Porque estudamos muitas escolas ou movimentos artísticos literários durante todo o ensino médio,
Mas não vão pensar que lá vão fazer perguntas prontas sobre determinada escola X, YZ, ou obra tal X, YZ, ou datinhas não, tá? Isso aí nós estudamos para compreender justamente o que é a primeira habilidade da competência 5, que é a competência sobre texto literário, nos cobra. Compreender os contextos de produção e recepção em que aquelas obras foram produzidas. Então, às vezes, tem lá um trecho de uma obra, que pode ser uma obra considerada clássica no sentido não dos moldes clássicos, tá, pessoal? Mas no sentido das obras mais famosas, vamos dizer assim, da literatura brasileira. Cobra lá um pedaço de um texto, por exemplo, às vezes não pergunta diretamente características do movimento, mas pede a interpretação daquele texto sobre um posicionamento, sobre a figura feminina, sobre o papel social de fulano, que é uma personagem lá naquela história. Então, você pode até... E a gente precisa conhecer o contexto, lembrar o contexto. Exato. Que é aquele... Você pode não precisar necessariamente ter... eu não conheço aquela obra diretamente, eu não li toda aquela obra. Mas, por exemplo, se você sabe que aquela é uma obra do romantismo, você sabe quais são as características relacionadas à idealização feminina, à figura feminina. Se for uma obra realista, já tem outro pensamento, outro viés. Então, por isso que é importante, sim, estudar os movimentos literários. Mas o Enem, nos últimos anos, ele tem tendido a trazer bastante literatura contemporânea. Mas percebam, para que a gente compreenda e interprete bem a literatura contemporânea, eu precisei ter passado por um trajeto. Entender como nasceu nossa literatura, como foi que ela mudou, como era no quinhentismo, como era no romantismo, como é agora, nessa chamada literatura contemporânea. Então, essa competência do texto literário, que é a competência 5, ela aborda tanto o contexto de recepção, os recursos linguísticos, que figuras de linguagem. Tem gente que chega assim para mim depois de Enem e diz assim, professor, não fiz literatura não. Eu digo, eu não acredito. Pois vamos sentar aqui e olhar essa prova. Aí tá lá. Chá revelação. Um chá revelação, aí tá lá. Abra a prova, um pedaço de um texto de Clarice. Uma crônica de Clarice. Meu filho não tinha não literatura. Ora. Aí, o texto de Clarice aí diz, não, aí é um gênero textual. Sim, aí o texto de Clarice não é um texto literário. E esse poema aqui, meu filho, é o quê? Gêneros literários. Compreender a diferença entre prosa e poesia. Compreender que os gêneros literários, eles têm formatos próprios, porque um texto literário não é igual a um texto não literário, como uma reportagem, uma notícia, um artigo científico. Então, a literatura ela tem a palavra como material artístico. Então, não é sempre sobre a escola literária, o movimento literário, mas sobre a compreensão do próprio texto literário, certo? Então, importantíssima essa competência número 5. Os meninos sempre dizem assim, meu Deus, as questões de arte e de literatura são as mais difíceis. Não, vocês que não prestaram atenção em enunciar direito, ou não estudaram, né, gente? Vamos também, né? Tem mandar isso. Real também, né? 6. Vamos lá, a competência número 6, ela vai falar sobre os elementos de progressão do texto, análise de progressão do texto, tá? E também a identificação de funções da linguagem. Maravilhosa Berlândia, que já deu uma aula para vocês sobre isso, vai estender aqui esse comentário, da importância dessas funções da linguagem. Sim. A questão das funções da linguagem é bastante interessante, né? Porque, na verdade, a linguagem tudo faz parte do nosso cotidiano, né? Então, não tem como fugir disso, né? Inclusive, na sala de aula, a gente está explicando, né? Algum assunto. Professora, isso aí também não serve no nosso dia a dia, mas tudo está atrelado ao nosso dia a dia. Eu acho que essa é uma das únicas disciplinas que eu não tenho coragem de falar isso aí. Pois é, linguagem... Essa eu não tenho coragem. A linguagem está em tudo, né? E em relação, né, às funções da linguagem, nas funções da linguagem vai depender de quem? Do emissor. Quem é o emissor? Né? O eu, certo? E aí a gente já entra numa função que é qual? A função emotiva, certo? Porque está presente o eu. E aí é tanto uma associação que você pode fazer, a função emotiva, lembra o quê? As emoções. Né? E quem é responsável pelas emoções? O eu, né? Então o eu vai estar presente, tá? Então vai haver uma subjetividade. Então é importante que o candidato, né, que vai realizar essa prova, ele consiga identificar, né, essas características. Nós vamos ter também, né, uma função que é bastante presente e comum, é a função conativa. Né, também é apelativa. O próprio nome já diz, apelativa, está apelando, né? E aí a gente precisa identificar, né, como um principal aspecto, né, de identificação dessa função, o que? O verbo, certo? O verbo no imperativo. Por quê? Porque são as ordens,
tá? Faça, beba, né? Compre. Por exemplo, foi até um exemplo que eu falei na aula, né? Quando a gente vai ao centro. Chip da Tinda Clara da Oi. Chip da Tinda Clara da Vida. Gente, é do pé do vidro da gente. Apelando, né? Apelando para você poder comprar, né, aquele produto. Então, chamando a atenção do outro, do exatamente, do receptor. Nós vamos encontrar, né, uma outra função que essa faz parte, né, do canal, que é a fática, né? A função fática vai ser aquela, né, que vai estar presente no nosso cotidiano, tá? Às vezes você nem conhece a pessoa, mas de repente mantém um diálogo, né? De repente tem uma conversa ali. Oi, vixe, será que vai chover agora? Está escuro, né? Então aí você acabou utilizando, né, uma função. E aí você utiliza e nem percebe que está utilizando, né, essa função da linguagem, certo? Temos também a função referencial, também chamada de função denotativa, né? O próprio nome já diz. O que é a função denotativa? É a linguagem literal, certo? Então, nessa função referencial vai estar presente o quê? Vai estar presente, né, o texto na sua função, tá? Em relação à denotação, a função real, tá? Qual seria um dos gêneros específicos? Por exemplo, a notícia, tá? Porque nessa notícia você não vai encontrar figuras de linguagem. Subjetividade, uma outra interpretação. Qual é a função da notícia? Qual é o principal objetivo da notícia? Informar. E para você informar, você não vai trazer um texto com ambiguidades, né? Já pensou? E por incrível que pareça, isso é bem comum. Se a notícia apresenta ambiguidades, se a notícia apresenta subjetividades, provavelmente, ou ela fez isso intencionalmente, né, levando um viés mais ideológico, ou ela foi mal escrita. Porque a notícia tem que ser clara, direta e objetiva. Não permitir essas duplas interpretações. É claro que a gente sabe que tem blogs, tem sites que fazem isso por pura brincadeira, levando ao sensacionalismo, para ganhar curtida, like, etc. Mas não é a intencionalidade discursiva dominante de uma notícia. A notícia ela precisa informar de maneira clara, direta e objetiva. E agora, nós estamos na 7ª? Não se esqueçam, viu? Essa competência 6. Tudo que Barlane explicou agora para vocês, né? As funções da linguagem. São 6 funçõezinhas da linguagem. Faltou a metalinguística também. Arrase. A metalinguística vai ser aquela, né, em que o código fala do próprio código. Por exemplo, a língua falando da língua. Um dicionário, quando explica o significado do dicionário, certo? Então, aí é a função metalinguística. Tá? Um poema, falando o que é um poema. Falando sobre ser poeta, sobre fazer poética, poesia falando poesia. Então, aí é uma função. Um músico escrevendo uma música sobre ser músico. Exato. Citando que está fazendo uma música, fazendo uma canção, é função metalinguagem também. Exatamente. A linguagem fala dela mesma. Isso. E aí são as 6. 7 agora. Pois é, não se esqueçam, viu? Isso aqui é conteúdo para reforçar. Todo Enem tem pelo menos 2 questões sobre funções da linguagem. Exato. Certo? Vamos lá. A competência número 7 da prova de linguagens, ela vai falar sobre reconhecer e identificar diferentes pontos de vista a partir de um texto. O que é que isso significa? Hoje, inclusive, eu escutei um comentário bem curioso. Uns alunos fizeram um simulado e em algumas questões, inclusive são simulados muito próximos, né, do que a gente vê no Enem, em algumas questões perguntava sobre a opinião do autor ou autora do texto. Ai, professora, eu não achei. Não estava entre aspas, não tinha, assim, a primeira pessoa. Gente, a opinião nem sempre vem marcada por um traço de fala de primeira pessoa, nem aspas. Nem eu acho, na minha opinião. Não. Por exemplo, uma propaganda, ela pode ter um ponto de vista, uma opinião? Sim. Então, você vai analisar ali naquele texto qual é o ponto de vista. Tem um trechinho de um artigo de opinião e está me perguntando sobre a tese do autor ou autora do texto. Justamente, quer saber quais foram os argumentos defendidos ali, qual foi a opinião defendida e a partir dessa tese, a opinião defendida, que argumentos foram desenrolados. Então, a competência 7, ela vai trazer para vocês gêneros textuais ligados à tipologia dissertativa e ou argumentativa, ou as duas ao mesmo tempo. Então, são trechos e textos para vocês analisarem, em que vocês consigam reconhecer pontos de vista. Não precisa ser só o texto dissertativo argumentativo. Como eu disse, uma propaganda, ela também declara ali um ponto de vista, uma ideologia. Professora, e se for um pedacinho de um texto da literatura, eu posso reconhecer ali um ponto de vista também?
Pode, porque ali tem papéis sociais desenrolados e por meio do texto literário, o autor ou a autora também pode deixar ali o seu ponto de vista acerca da sociedade do século XIX, XX, XVIII, que seja. Então, basicamente, a competência 7, ela analisa o reconhecimento de pontos de vista diferentes, de opiniões diferentes e também os elementos de coesão que estão ali implantados nesse texto para sustentar esses mecanismos que levam à tese, a uma opinião, a um ponto de vista, por exemplo. Todas as vezes que vocês falam, que vocês estão explicando, vocês falam, mas professor, como se fosse a voz do aluno, às vezes eu tenho a impressão que vocês vão dormir com as vozes dos alunos repercutindo na cabeça de vocês. Assim. Às vezes até sonha. Ou às vezes tem pesadelo. Oh, meu Deus. É mais pesadelo. Os alunos alugando um triplex na cabeça de vocês, não deixando vocês em paz. Já chegou a situação que eu fiquei pensando. Porque a gente faz muita leitura gestual facial, né? Em sala de aula, eu digo que o professor ele tem muitas habilidades e capacidades. E uma delas é a gente conseguir, de tanto lidar com pessoas, fazer essa leitura gestual, visual. E a gente que tende aí para a área de análise do discurso, né, aí é que a gente gosta disso mesmo. Então, às vezes, a gente vê assim que o aluno está com a expressão de que, tipo, não estou entendendo nada que essa mulher está falando. Exatamente. Aí eu fico perguntando, fulano entendeu? Fulano diz, E eu chego em casa e eu digo, fulano não entendeu. Como é que eu vou fazer amanhã para essa criatura entender? E vou, 3 horas depois da aula, assim... Do nada a gente, eita, fulano não entendeu. E quando vai ver, realmente não entendeu. Fulano não entendeu. E, infelizmente, às vezes no universo, né, de uma sala lotada, nem sempre a gente consegue atender a todas as demandas. Exatamente. Seria perfeito se a gente saísse sempre de uma sala de aula com a consciência. Nossa, todo mundo entendeu o que eu expliquei aqui. As pessoas aprendem de maneiras diferentes, mesmo empregando ali metodologias diferentes, é um universo diversificado demais, né? As pessoas aprendem de modo cada um diferente. no seu tempo, né? Exato. E tudo bem. E tá tudo bem. Professora, Zinguia 8, competência 8. Vamos lá, competência de número 8. Falamos aqui da 7, né, em relação à opinião, ponto de vista que deve ser percebido ali, progressão do texto, elementos de coesão. A competência 8 é a competência que fala da nossa língua de maneira geral, da língua materna e das suas muitas variações. Acho a competência uma das mais lindas dessa prova, que é a competência que aborda variações linguísticas. Podem abrir esta prova e esperar, no mínimo, 3 questões acerca desse assunto. Seja uma observação sobre uma obediência ou não à norma padrão, seja uma observação, e geralmente são observações mais voltadas às variações linguísticas. E o preconceito linguístico também. Exatamente. Sempre tem, que a gente já deu uma pinceladinha aqui, já falou sobre isso. Quem não viu a aula de Berlândia sobre isso, tem de ver, viu? É obrigatório a pessoa que vai fazer ENEM assistir isso. Que a gente tava falando sobre erros e desvios, né? Porque a gente sempre tem que considerar a variação linguística, que é aquele sujeito está inserido. Exatamente. O gênero, o lugar, a situação comunicativa. Exatamente, que é a variação situacional, né? Então, tudo vai depender de quê? Do contexto, do ambiente. Então, nem sempre, né, eu vou utilizar a linguagem padrão, certo? Em um determinado contexto. Porque, por exemplo, já imaginou você às vezes não tem condição, né, de estudar, então de compreender a linguagem da norma culta, né? Ou às vezes está em um ambiente totalmente informal, então você não tem a obrigação alguma de empregar a linguagem culta. E aí, às vezes, tem alguém que fica te corrigindo o tempo todo. É chato. É muito chato, às vezes é pedante, certo? Principalmente em um ambiente informal, certo? Você está em um ambiente informal. É close errado demais. Pois é, e acontece. É close errado demais. Achei chique essa expressão, inclusive, vou adotar. Close errado. Tá vendo? Aprendendo variações linguísticas. Variações linguísticas que envolvem gírias, que envolvem... Você estava falando, eu estava lembrando, não só dessa questão, como você falou, da gente considerar o contexto quando a pessoa tem um desvio ou não, mas essa questão de gírias também, né? Uma vez eu dei uma camiseta para um amigo meu, ele é do Rio Grande do Sul, e eu dei uma camiseta para ele, estampada assim, o mapa do Rio Grande do Norte, cheio de gírias do Rio Grande do Norte. E aí a gente vive num ambiente totalmente, né, um ambiente totalmente nordestino, que as nossas gírias mudam de estado para estado, mas mas a gente acaba tendo familiaridade. Só que aí ele não sabia nenhuma das gírias. Nossa, tipo assim, nenhuma. Ele conhecia, mas ele não sabia o que significava. Aí, como que você explica a partir da variação
linguística. Pra pessoa que é um Oxe, se eu já nasci, tipo assim, faz parte... Não é uma coisa que você explica, não é? Precisa o que é? vivenciar. E aí eu fui explicar uma por uma das gírias pra ele. E foi assim, eu comecei achando legal. E é isso. No final eu já tava, tipo, 30 minutos explicando para ele todas as gírias. Olha, as mais lindas. Anthony, é o seguinte, você vai... Anthony, é o seguinte, você vai dar uma pesquisada no Google, porque você não vai... Tá e ele queria fazer assim, ó, comparar, tipo... uma gíria do Rio Grande do Sul com a nossa, para ele conseguir assimilar. Aí era tipo assim, boy, né? Boy, a gente chama boyzinho. Guri. Aí boy e guri foi fácil, só que chegou em um... Tinha algumas que eram bem mais específicas. Né? Hoje pra... Uai. Eu acho que dá pra fazer uma assimilação, né? Mas eu gosto dessa parte de variação linguística. Teve um aluno, né, que ele disse que veio aqui pra... Ele, salvo engano, era de São Paulo. Aí ele disse que veio pra cá, né, pra Mossoró. E alguém falou pra ele, ei, arrudei. Adoro. Arrudei. E ele, oi, o que é arrudei? Aí depois ele disse que teve... Aí depois ele disse que teve outra pessoa que falou assim, me rebola isso aí no lixo. Rebole? Lá vai a pessoa dançar. Né, rebole. Então, assim, às vezes, né, são algumas palavras, né, de fato, algumas expressões que acabam mudando, né, de regiões, que é justamente a variação regional. Isso. E dentro dessa variação regional, não se esqueça, essa competência 8 também é muito importante. Todas são importantes, né? Mas eu tô puxando aqui a sardinha. Michela já disse tantas vezes, não esqueça. Minha cabeça vai dizer, ai meu Deus, vou esquecer tudo. Mas é porque dentro do rol dessas competências, existem assuntos específicos que caem mais. Por exemplo, variação linguística é um assunto que com certeza todo Enem ele vai estar presente. Não tem como fugir disso. Então, compreender essas variações linguísticas, compreender que o uso da língua, ele depende da dinâmica de um gênero textual, qual é a sua situação comunicativa, quem está falando, para quem está falando, ou seja, os elementos contextuais em que estão inseridos esses sujeitos, compreender que os diferentes traços da linguagem surgem a partir não só de questões locativas ou de lugar, que são essas variações regionais. Por exemplo, Tiffany deu uma blusa cheia de regionalismos, que são expressões típicas de um determinado lugar, que a gente chama de gíria regional. São os regionalismos, são expressões típicas de determinado lugar, tá? Como o nosso oxente, oxe, rebolar, por exemplo, arrudei, são expressões típicas de um lugar, ou seja, se utiliza e faz sentido naquele contexto, naquele lugar. E por isso, pessoas de outros estados e regiões talvez tenham dificuldade, tanto quanto nós temos dificuldades, às vezes, de compreender uma expressão desconhecida por nós em relação a outro estado, outra região. Entender também que essas variações, elas têm um traço muito forte relacionado à nossa cultura. E por esse motivo, por estar marcado ali um traço cultural, identitário, de memória, de relações culturais, é importantíssimo sabermos que nenhuma variação deve ser desmerecida. E não existe variação melhor ou pior de um lugar para outro. Existem variações e devem ser respeitadas dentro de seus universos. Eu posso achar que meu sotaque é e o meu bonito, ai, né? de quem disser, meu sotaque é lindo, potiguar raiz, comedor de camarão. Tá? Tinha isso na camiseta também. Que é o significado de potiguar, né? Comedor de camarão. Então, existe dentro de variação regional os regionalismos, que são expressões típicas daquele lugar, como se fosse realmente uma expressão que só faz sentido naquele lugar, dito pelas pessoas daquele lugar, por exemplo, a região, cidade, estado, certo? Existe a variação também relacionada ao traço fonêmico, que são os sotaques, é uma outra variação, mas dentro do que é regional, porque de um lugar para outro muda-se a forma de falar, de produzir fonemas, certo? Além da fonêmica e desses regionalismos, existe a variação chamada de lexical e existe a variação chamada morfossintática. Como assim, professora? A lexical é quando nós temos no léxico, ou seja, em relação à palavra, você tem, por exemplo, o mesmo objeto receber nomes diferentes de um lugar para o outro. Tá? Por exemplo, aqui, Berlândia também falou disso numa aula, estou seguindo aqui a risca as aulas de Berlândia, viu? E vocês cuidem assistir. Por exemplo, jerimum, a mandioca e macaxeira. Gente, os outros termos para jerimum fugiu a fala agora, jerimum, abóbora, moranga.
Eu acho muito interessante quando eu chego em qualquer restaurante aqui dentro do nosso estado, e tem lá, sei o quê, camarão na moranga. Gente, a gente não está em São Paulo. É camarão no girimum. E para ser mais exato, se a gente fosse usar o traço fonético mesmo, que a gente tem a mania de engolir algumas sílabas, camarão no girimum. No girimum, sim. Raiz. Amo, girimum. Tá? Mas a gente está falando aqui de variações, tá, pessoal? A palavra é girimum mesmo. Então, são variações lexicais. Quando uma mesma coisa, ou objeto, ou fruto, ou legume, enfim, uma mesma coisa recebe nomes diferentes de um lugar para o outro. E a variação chamada morfossintática diz respeito ao jeito como nós organizamos a fala, a frase, a oração, que também muda de um lugar para o outro. Isso pode ser em relação a uma região para outra, um estado para outro, uma cidade para outra, ou país para outro, já que nós não somos os únicos falantes da língua portuguesa. Nós somos a maioria, né? Exato. Mas Portugal também fala língua portuguesa. Olha que curioso, Portugal também fala. Tô brincando. Ora. Fui irônica. Ora, quem diria? Foi irônica, mas hoje nós brasileiros somos a maioria no sentido de falantes em língua portuguesa. Nós somos a maior comunidade falante em língua portuguesa. E temos outros países, né? São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, muitos outros países que têm como a língua oficial a língua materna, a língua portuguesa, certo? Materna eu nem sei se ficaria adequado aqui para o contexto, visto que, na verdade, essas comunidades elas foram colonizadas por Portugal, exploradas por Portugal. Exatamente. E por isso que receberam aí a língua portuguesa, mas com certeza eles têm outras línguas maternas aí, né? Então, compreender, por exemplo, aqui nós temos um hábito de usar muitos gerúndios, quando alguém faz uma pergunta, cadê fulano? Aí outra pessoa responde, está trabalhando. Em Portugal eles têm mais o hábito de usar o infinitivo, estar a trabalhar. Isso aí é uma variação morfossintática, diz respeito ao jeito de organizar a frase, ao encaixe entre as palavras. Eu amo usar um gerúndio. O gerúndio faz parte do meu dia a dia. São 3 verbos, né? Veja, ele deve estar trabalhando. Olha aí a quantidade. Aí já chega a ser o nosso gerundismo. Não façam Exato. Isso na redação. Principalmente na redação. Por favor, né? eu tô me controlando nesse tempo O estudando. gerundismo é quando há o exagero no gerúndio. Gerúndio é um termo para se utilizar para uma ação contínua. Então, se a ação não é contínua, não há necessidade de exacerbar o uso desse termo e principalmente usar 2, 3 verbos para dizer uma ação. Tem gente que fala assim, por exemplo, eu estou aqui conversando com Berlândia, eu falo, Berlândia, eu devo estar passando na sua casa. Se for uma ação realmente contínua, por exemplo, sei lá, eu estou no carona do passageiro, eu digo, Berlândia deve estar passando na sua casa daqui a 15 minutos. A gente até entende, porque revela uma ação futura, mas que está em curso. Eu estou me locomovendo para lá. Mas eu devo estar indo para tal canto. Eu irei. Simples. É uma coisa que você ainda vai fazer. E é bastante comum esse uso no dia a dia. Uma mãe de uma aluna, ela estava comentando, né, inclusive, que a filha dela falava bastante. Ela disse que foi perceber, né, que a filha estava falando bastante gerundismo. Quando percebeu, era devido à internet. Nossa, já ia chutar. É um youtuber. Com Foi, certeza exatamente, é um youtuber. era um youtuber. Droga. Foi, ela disse. A culpa sempre é nossa, cara. Gente, pessoal, contrata a gente. A importância da gente estar tendo responsabilidade com o que a gente fala na internet também. E aí, gente, eu quero que a gente chegue na última, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, então chegar na última competência. Para a última competência, vamos nos lembrar do nome dessa prova. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Pronto, a última competência, ela fala sobre as tecnologias da comunicação e da informação. E quando nós falamos em tecnologias da comunicação e informação, diz respeito a tudo aquilo que é ferramenta para promover comunicação. E se nós observarmos a história da linguagem como um todo, hoje a tecnologia, o que a gente fala de novas tecnologias, está ligada a esse ambiente virtual, inclusive o jeito como vocês estão nos assistindo agora, via TV ou via YouTube, ou seja, há muitas dinâmicas relacionadas a uma multimodalidade de linguagem envolvendo essa transmissão, certo? E a gente pensa, por exemplo, em inteligência artificial. Gente, pode esperar questões sobre isso, né? Se não for um tema relacionado à redação, que é um tema muito forte ainda. Nossa, eu espero muito que a gente passe a prova e eu fale aqui pra vocês. Tá vendo que acompanhou Nota 10? Exatamente. Sabia que ia ter uma questão sobre inteligência artificial. Com certeza, gente. Chat GPT aí. Exato. Que isso é uma redação também sobre isso, né? Sim. Como são assuntos
contemporâneos. Professora de português, quiçá uma redação. Mas eu fui bem informal o tempo inteiro. Quiçá. Agora... Peguei você no pulo do gato, na formalidade. É verdade. Então, assim, essa competência, ela fala justamente dessas tecnologias da comunicação e da informação. Tudo aquilo que a gente utiliza como ferramenta para se comunicar, os gêneros textuais relacionados ao uso da comunicação, né? As atividades interativas, tanto a questão das mais modernas, como inteligência artificial utilizada para diversos mecanismos de comunicação e de informação. Aí a gente pensar também um comparativo com as antigas tecnologias, vamos dizer assim, em relação ao uso da linguagem. Geralmente, a prova, quando aborda essas tendências mais modernas em relação à comunicação, ela pode abordar trazendo um ponto de vista positivo ou negativo, mas não com o intuito, digamos, de depreciar ou desmerecer. Nunca. Uhum. Então, tem um trecho lá oferecido falando, por exemplo, sobre o uso da inteligência artificial na educação. Esse texto pode abordar como isso pode ser utilizado na educação brasileira. Esse texto pode abordar a influência disso no nosso dia a dia. Está falando sobre tecnologias, certo? E sabendo da história da linguagem como um todo, a gente tem diversos momentos... Estou acabando já. A gente tem diversos momentos aí na história da humanidade em que a linguagem foi decisiva para mudar os rumos da história. Uhum. Se a gente observar, por exemplo, a primeira grande tecnologia em relação à linguagem foi mesmo a invenção da escrita. Então, o indivíduo passou ali vários anos, milhares de anos, só falando, usando a fala, né, que foi desenvolvida também no processo de evolução. E um dia nasce a escrita. Ela nasce aleatoriamente? Não. Na história da humanidade se atribui principalmente aos sumérios, né, o povo da Mesopotâmia, aliás, a invenção da escrita por meio de pictogramas. Os egípcios desenvolveram outra forma de escrita, os chineses também, o povo africano ali no coração do Egito, desenvolvendo papiro e outros suportes para a escrita, contribuição gigante. Então, a escrita foi uma grande tecnologia, se a gente observar. E tudo que nós estamos fazendo aqui hoje só é possível porque um dia alguém pensou. O que eu quero que vocês não se esqueçam é que, em se tratando de linguagem, tudo que diz respeito a invenções, tudo que nasce de diferentes gêneros textuais, ferramentas em relação à comunicação e tecnologia de maneira geral, nasce por conta de uma necessidade comunicativa. Um belo dia inventar a escrita não foi aleatória, porque precisava fazer um registro, mas já à frente alguém pensou, e se a gente tivesse como imprimir as coisas? Nem usava esse termo, tá? Nasce então a máquina de imprensa, mais à frente o rádio, mais à frente o telefone, mais à frente o computador, a internet, tudo foi nascendo por conta de uma necessidade comunicativa. E tudo isso faz parte do estudo das tecnologias da linguagem. Exato, das mais simples às mais modernas e atuais. Então, não se esqueçam de que as ferramentas, os gêneros textuais, por exemplo, nós citamos aqui o WhatsApp, é uma ferramenta que nos ajuda em quase tudo que a gente vai fazer hoje para a comunicação. As mais dinâmicas, as mais instantâneas, tentam reproduzir essas situações de fala do dia a dia, nascem por questão de necessidade comunicativa. E se nascem por questão de necessidade comunicativa, ao fazermos uso dessas tecnologias e dessas ferramentas, nosso comportamento perante elas também vai mudar. Então, é importante observar na prova essa ideia de que fazemos usos de diferentes tecnologias e ferramentas de comunicação, e isso também interfere no nosso convívio e comportamento e na nossa vida. Sociedade. E na nossa vida como um todo, né? Exatamente. E fora também o que Milene estava falando, das tecnologias e dos gêneros textuais. Muitas vezes esse gênero textual vai substituindo um outro. Sim. Por exemplo, a comunicação se dava antigamente por meio de quê? Da carta. Hoje em dia, quem é que se comunica por meio da carta? Difícil. Eu ainda escrevo algumas cartas. Eu acho fofo. Alguém manda carta para mim? Pois eu também adoro. Só Vamos que depois... escrever cartas para os professores de nota 10. Sim. Depois surgiu o e-mail, só que hoje em dia quem é que se comunica por meio do e-mail? Nossa, não. Pois é. Tudo é no WhatsApp. Exatamente. Então perceba que esse gênero ele vai sendo substituído por um outro, certo? Em relação a essa comunicação ser mais fluida, ser mais rápida, né? Porque em relação à carta e o e-mail, qual era mais rápido? O e-mail. Em virtude do e-mail e o WhatsApp. WhatsApp. Pois é. E para mim hoje em dia o WhatsApp o e-mail é algo mais formal, e a carta é algo mais afetivo. Tá vendo? Que legal. Gente, a gente concluiu nossas
competências, né, da prova. Eu acho que deu pra gente falar bastante, revisar bastante e acabou falando um pouquinho sobre tudo. E eu queria agradecer a participação de vocês. Eu queria muito que a gente ficasse mais tempo aqui conversando sobre português. Eu adoro, de verdade. Gosto mesmo. Quem acompanha a Nota 10 sabe que eu sou a das linguagens humanas. É o que eu gosto. Na verdade, eu me divirto com tudo, mas eu gosto bastante. Foi um prazer hoje estar recebendo vocês. Deixa aí uma mensagem positiva rapidinho no final. Força para a gente que vai fazer esse Enem. Com a palavra Berlândia. Então, pessoal, nessa reta final, né, só mesmo revisar, né, porque já chega aquele nervosismo. Eu tô nervosa, eu fico nervosa. Quando meus alunos vão prestar algum tipo de vestibular, eu fico nervosa por eles. Então, pensamento positivo, né, vocês já estão mais que preparados, né, estudaram para isso, né. Então, agora, né, é só colocar em prática o que já foi aprendido e com certeza vai dar tudo certo, beleza? Beleza. É isso, gente. Confiança no processo de vocês. Sim. Entender também se porventura, não me sai muito bem, fiquei nervoso, coisa do tipo. Ansiedade é um fator que precisa ser controlado naquele momento, né? É muito difícil. A parte psicológica tem que estar muito bem preparada e importante. No dia anterior, dormir bem, se alimentar bem. São coisas que eu sei que parecem muito clichês, mas são fundamentais para quem vai fazer essa prova, que é quase uma maratona. Então, confiar no processo de vocês, entender também que, às vezes, um não sai melhor que o outro, mas nós estudamos juntos, pessoas aprendem diferentes, têm ritmos diferentes, tempos diferentes de aprendizado e de retorno desse aprendizado. Dar o melhor possível ali diante da prova, tentar ficar tranquilo, até porque a falta de tranquilidade nos atrapalha bastante. Às vezes a gente sabe muito daquele conteúdo, mas naquele momento nos sabotamos. Então, tentar relaxar, fazer um exercício de relaxamento, ir para essa prova tranquilo. Então, se vocês estudaram, aliás, estão confiantes no processo de vocês, vai dar tudo certo. Uma hora vai dar certo. Eu gosto de ouvir porque eu me tranquilizo. Se tranquiliza quem está do outro lado, mas eu também me tranquilizo. Gente, foi um prazer receber vocês aqui mais uma vez. Muito obrigada. Igualmente. Não só pela participação no Nota 1000, mas pelas aulas e pela força que vocês estão dando no Nota 10. E a gente vai ficando por aqui, né? Já deixar o reforço. Continue acompanhando as aulas do Nota 10 através do nosso canal, através das multiplataformas da TCM, também do nosso Instagram, @Nota10TCM. Interage lá com a gente, fala, tira suas dúvidas. E é isso, vamos continuar aí nessa reta final, todo mundo confiante e confiando no nosso processo mesmo de preparação, que a gente vai arrasar nesse ano em 2023. É isso. Sim. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes. Seamo 30 anos, educando gerações. E Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação.